Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai falar aqui um pouco sobre esse Initial Separator Component e esse List Empty Component, que são propriedades que irão vão ajudar ali, né, na implementação da nossa Flat List. O item Separator é um separador de cada elemento e o List Empty é caso a gente não receba nenhum dado ali como propriedade, como a propriedade data, né, aqui da flat list, que é uma lista. Caso a gente não receba nenhuma informação nessa propriedade, a gente vai renderizar a componente que a gente definir aqui nesse list empty component. Beleza? Então, vindo aqui no VS Code, a gente tem aqui, né, o arquivo que a gente desenvolveu na aula passada, certo? E o que eu vou basicamente fazer aqui é que eu já posso, né, definir aqui o list empty component. Então, eu vou apagar aqui, né, esse initial scroll index, a gente abordou isso aqui na aula passada, é o índice dos itens dos nossos dados que a gente passou para ele já iniciar aqui na tela, né? Eu defini aqui o índice 2 é o terceiro elemento, então ele vai iniciar aqui nessa posição, né? Isso aqui a gente abordou na aula passada. Então, eu já vou definir aqui, né, o list empty component, ele recebe uma componente, beleza? E a gente poderia, né, importar aqui algum arquivo, né, alguma componente, por exemplo, aqui na Flexbox. A gente tem aqui a Flexbox, né, uma variável Flexbox, que ela é uma função que retorna um JSX, beleza? Que no final a gente exporta ela. A gente poderia importar essa componente aqui e mencionar aqui, né, no list empty component. Mas como a gente vai criar uma nova componente, né, eu vou definir então uma função que vai retornar um JSX. E esse JSX eu vou criar um view aqui com algumas propriedades bem simples aqui, só para a gente conseguir visualizar direitinho o que vai acontecer. Então, o que eu defini, o que eu fiz aqui, né, foi criar aqui no list empty component, é uma função, né, que retorna esse JSX, um view e um text. Esse text que é um erro ao carregar os dados, né, um texto cinza, com aí no estilo aqui desse view, né, eu defini um flex 0.5, a largura 70%. A gente pode definir a largura com essa notação aqui, né, um string falando se é 70, 50, 100%. Align items, justify content, uma borda cinza, né? Esse border radius para ele ficar com a bordinha um pouco curvada, beleza? Então aqui se a nossa, aqui a gente está definindo como data, né? Os dados, essa lista amigos, que ela tem aqui um monte de objetos, né? Essa lista. Então se eu apago esses objetos, beleza? Então a gente vai ter uma lista vazia. Então a flatlist vai detectar, né, que essa lista está vazia e ele vai renderizar essa list empty component no lugar, né, porque a gente não tem dados. Então isso aqui vai ser renderizado. Então se eu salvo, ele renderizou aqui, né? Erro ao carregar os dados aqui, deu um errinho no estilo. Eu acho que é esse flex. Deixa eu definir aqui uma altura de, por exemplo, 50%. 50%, a vírgula, salvar. Vamos ver aqui. Ele está com um erro. Então, estava dando um erro aqui, né? Porque a nossa flatlist está dentro de um view. Esse view não tem nenhuma propriedade. Por isso que quando eu estava definindo o flex aqui nessa como propriedade, ele estava dando um erro, né? Não estava funcionando a flexbox como deveria. Então, eu defini aqui a altura, né, de 300 pixels e aqui ele já renderizou, né, da forma que eu queria que ele renderizasse. Aqui a gente já consegue entender o que está acontecendo, né? O que é esse list empty component. Então, é isso que vai acontecer, né? Se a lista estiver vazia, ele vai renderizar a componente que a gente tem aqui. Então, eu vou trazer aqui, vou colar aqui de volta, né, os arquivos, os dados, né, dessa nossa lista e salvar. Ele já vai renderizar novamente a lista. Então, aqui eu já consigo, né? Eu já posso introduzir aqui para vocês o item separator. Vou digitar aqui de jeito, item separator component, que é uma componente que ela vai renderizar entre cada elemento da lista, né? Então, para mim conseguir mostrar isso aqui melhor para vocês, eu vou definir aqui a componente, né? Uma funçãozinha que retorna um JSX. E nesse JSX eu vou definir um view. Eu vou usar aqui o self close e vou passar aqui o estilo.
que é basicamente uma altura, né, de 10 pixels, e que, como eu já salvei, né, a gente já pode ver aqui que entre cada componente a gente tem esse view com essa altura de 10 pixels, né, deixa eu aumentar aqui para 20, se eu salvo, ele vai renderizar, né, entre cada elemento. Isso aqui a gente pode definir qualquer tipo de componente, um texto, uma imagem, uma linha, um SVG, qualquer tipo de componente a gente pode usar aqui, né, para ela ser renderizada entre cada elemento da nossa lista. E aqui, se eu definir colunas, por exemplo, o num columns, ele vai receber aqui 2, né? Eu vou definir 2 colunas. Esses separadores, eles serão colocados na horizontal. Aqui deu um errinho, esse erro on the fly. Deixa eu reiniciar a aplicação aqui. Esse erro que dá on the fly é que a gente faz alguma alteração na lista enquanto ela está funcionando, né, sendo renderizada. Então dá esse erro. Mas aqui quando eu defino o número de colunas como 2 colunas, né, o separador ele continua aqui na horizontal, né, entre cada elemento, mas ele não é posicionado entre esses elementos na vertical. Então a gente pode estar usando esse item separator em alguns casos, né, em alguns outros não, porque é mais interessante para a gente definir aqui no render item. No render item a gente vai renderizar esse item. Então se eu quero, por exemplo, um espaçamento ou alguma coisa, no próprio render item eu posso definir esse tipo de coisa, né? Eu vou apagar aqui esse item separator component e vou definir mudar alguns estilos aqui no estilo, né, que a gente está usando aqui no render item, no view que a gente está usando esse container element. Eu posso aplicar aqui, por exemplo, uma margem em si, né, para ela ser aplicada em cima e embaixo. Na verdade, é mais interessante eu colocar uma margem direita, né, que ela vai ser colocada à direita de cada item, e a margem bottom, a margem inferior, que ele vai aplicar uma margem na parte de baixo e na direita desses itens. Então aqui a margem right, eu vou passar 5 pixels, e a margem bottom, eu vou passar também 5 pixels, beleza? Então se eu salvo, deu um erro aqui, eu digitei errado? Eu tinha digitado errado, mas aqui a gente salvando, a gente tem, né, essa margem separando e a gente está aplicando essa margem, ela está funcionando como separador, mas a gente está aplicando no render item, beleza? Então, o separador ele funciona também na lista na horizontal, né? Deixa eu definir ele aqui de novo. Beleza? Eu vou salvar aqui, vou remover esses estilos que eu defini. Aqui a gente tem o nosso separador. Se eu defino a lista na horizontal, né, a gente coloca aqui somente horizontal, ela já entende. Ele vai recarregar aqui. A gente não pode definir mais de uma coluna, né, quando a gente está com a lista na horizontal. Então eu apaguei ali o num columns e aqui a gente tem essa nossa lista, né, não está funcionando aqui porque esse nosso separador eu defini somente uma altura, eu não defini largura, né, a largura que é na horizontal. Então aqui eu posso definir a largura de 20 pixels. Se eu salvo, agora a gente já tem, né, o separador aqui entre cada elemento. Mas novamente a gente pode estar usando isso aqui no render item, que é mais interessante, beleza? Então para esse vídeo é isso, né? Eu preparei essas duas propriedades que já vão ajudar bastante na criação dos layouts e na flat list em si, né, para lidar com os dados que podem vir de uma API, podem vir com algum erro, né? A gente já fica preparado para isso aqui com o list empty component e na próxima aula a gente vai falar sobre cabeçalho e rodapé na flat list. Então espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.